gente, de novo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar um pouquinho de equações de primeiro grau, né? Porque a gente toda hora está lidando com equações de primeiro grau, seja na atividade 5 com regra de 3, ou seja nessa atividade agora, atividade 6, com figuras semelhantes. A gente está lidando com equações de primeiro grau, então vamos falar um pouquinho delas. Uma equação de primeiro grau, a primeira parte do nome é fácil, né? Ela é uma equação, então vai aparecer um símbolo de igual. E ela vai aparecer nesse tipo aqui, ó, nesse sentido. 3x, por exemplo, mais 4 igual a 20. Tá, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Por quê? Bom, quando a gente vai lidar com coisas, com matemática no mundo real, em geral vai aparecer números conhecidos e números desconhecidos. A gente tem até um jeitinho bonitinho de fazer isso em matemática. Números conhecidos, geralmente a gente usa as primeiras letras no alfabeto, como A, B, C e D. Então, por exemplo, se eu sei que A é igual a 5 e B é igual a 2, então eu sei que A vezes B é igual a 10. Entendeu? Mas no caso eu conheço A e B. Eu sei o valor deles. Eu só estou chamando de letras por algum tipo de conveniência. Já vou explicar por quê. E os números desconhecidos a gente costuma usar X, Y, Z, T e por aí vai. E se tiver vários números desconhecidos, tipo 1 milhão de números desconhecidos, aí a gente dá um jeitinho muito bom. Mas não vamos falar disso agora. O que acontece é que muitas vezes você vai lidar com problemas de áreas, por exemplo, e você tem um número desconhecido, que ele vezes ele mesmo dá um número conhecido, por exemplo, 25. Tá? Isso aqui a gente pode escrever desse jeito aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. A gente já viu um pouquinho de como resolve isso, né? O x ele vale 5, mas você pode dificultar esse tipo de problema e pode aparecer um problema assim. Um número desconhecido vezes ele mesmo, mais 1 é igual a 4. Por exemplo. Entende? Isso aqui é um problema de segundo grau. Por quê? Porque o expoente maior é grau 2. Se eu quiser complicar a situação, eu posso falar um número vezes ele mesmo 100 vezes, mais ele vezes ele mesmo 90 vezes, mais ele vezes ele mesmo 10 vezes, mais 1 é igual a 4. Isso aqui é um problema ou uma equação polinomial, porque é uma equação, de grau 100, porque é o maior grau. Quando a letra aparece sozinha, é como se tivesse um grau 1 aqui, porque eu não multipliquei ela não a gente já viu potência, né? Isso aqui é igual a x elevado a 2. Por quê? Porque apareceu duas vezes o x. Se apareceu o x sozinho, é como se fosse x elevado a 1. Se não apareceu o x, é como se fosse x elevado a 0. Mas isso aí é outro detalhe. A equação de grau 1 é uma equação que eu tenho 3 números conhecidos e um número desconhecido. E elas formam essa equação aqui. Por exemplo, se o a valer 3, o x eu não sei, né? Então eu continuo com o x. O b valer 4 e o c valer 19, eu tenho aqui uma equação de grau 1. O a vale 3, o b vale 4 e o c vale 19. Tá? Outra equação de grau 1. O a valendo 1, então 1 vezes x, que é o próprio x. Né? O b valendo 0, então mais 0, eu nem preciso colocar, mas vamos colocar. É igual a o c valendo 12. Aqui, o x obviamente vale 12. Ou o a valendo 2, o x está aqui. O b vale 0, nem preciso colocar. E o c vale 10. 2x igual a 10. Isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Então toda equação que está nesse formato aqui, eu podia até simplificar, mas vamos deixar nesse formato, é uma equação de grau 1. Tá? Porque o x ele não vai ser multiplicado por ele mesmo, nem nada do tipo. É uma situação um pouco mais simples. Como a gente resolve equações de grau 1? Para resolver equações de grau 1, a gente precisa saber as operações opostas, gente. Porque, por exemplo, se eu tenho vezes, a multiplicação, a oposta da multiplicação é a divisão. Se eu tenho uma adição, a oposta da adição é a subtração. Agora, isso aqui não precisa colocar, porque é óbvio, mas... E a oposta da divisão, qual que é? É a multiplicação. Uma oposta da outra. E a oposta da subtração é a adição. Então, repara, as operações elas vêm em pares. A multiplicação e a divisão formam um parzinho e a adição e a subtração formam outro parzinho. Como esse parzinho funciona? Por exemplo, se eu tenho 30 e somo, sei lá, 700 e subtraio
Vou até colocar em vermelho. E subtrai os 700. Isso aqui vai ser igual a 30. Opa. Por quê? Porque essas duas se cancelam, gente. Achar 700 reais na rua e perder os 700 reais no mesmo dia se cancela, tá? Ou você tem 30 reais no seu bolso. Você acha o Luciano Huck na rua. O Luciano Huck fala, vou multiplicar isso aí por 100. Legal. Só que aí você encontra um ladrão e ele fala, vou pegar 99% do seu dinheiro. Ou você vai ter que dividir o seu dinheiro em 100 e dar 99 partes pra mim. Então divide em 100. Mas ladrão legal, né? Não levou tudo. Sobra 30 pra você. Porque ó, 30 vezes 100 dá 3 mil. E 3 mil dividido por 100 dá 30. Então, você podia ter feito essas contas aqui. Feito a primeira multiplicação depois a divisão. Só que é uma perda de tempo, gente. É só você perceber que se eu multiplico depois divido, eles se cancelam, tá? Então só sobra o cara que estava de fora. Isso pode ser feito várias vezes. Por exemplo, se eu tenho 15 vezes 30 vezes 75, eu subtraio por 30 e 75 vezes 75, ó. Eu estou multiplicando por esses dois. Estou dividindo por isso aqui. Isso aqui, ó, é o mesmo número que isso aqui, ó. Eu não sei quanto que dá, mas é a mesma conta, né? Então, sei lá, dá 2.000 e meio, não sei. Se isso aqui dá 2.000 e meio, isso aqui também vai dar 2.000 e meio. Então eu estou multiplicando dividido pelo mesmo número, então eu posso cancelar. Só sobra o 15. Certo? Só precisa tomar muito cuidado na hora de fazer isso, tá? Mas a ideia é que isso aqui funciona. Agora, se eu tenho uma outra situação, eu tenho um certo valor, vamos dizer 40, e perco 30 reais. Só que eu acho 30 reais. Vai me sobrar quanto? 40. Perdi 30, achei 30, cancelou. Então, ó, o menos, o número, cancelou com o mais, mesmo número. Se eu quiser falar de um jeito mais específico, se eu tenho um número, aí eu somo um outro número, não sei qual que é, somo esse número e depois tiro esse mesmo número, só vai sobrar esse Azinho aqui, ó. Então, é o que a gente estava vendo antes. Se o A vale 30, o B vale 15, se eu somo o B, depois tiro o B, que no caso é 15, só sobra o meu Azinho, que é o 30. Entendeu? Agora, a mesma ideia com multiplicação. Se eu tenho um certo número vezes outro número, depois eu divido pelo mesmo número, só vai sobrar esse meu número aqui que está sozinho. É o que a gente estava vendo antes. Se eu tenho 30, multiplico por 100, depois divido por 100, se você quiser fazer a conta, vai ser 3.000 dividido por 100, que vai dar certinho 30. Só que ó, o 30 é o meu A, tá? O B é o 100. Então, aqui é um jeito de dizer que não importa qual seja o B. Bom, desde que o B seja diferente de zero, né? Se o B for igual a zero, aí lascou. Mas não importa qual seja o B, isso aqui acontece. A gente percebe isso na nossa vida cotidiana. Só você pensar um pouquinho que você percebe. Só que, como é que a gente usa isso na prática? A gente vai usar para resolver equações de grau 1. Então, se eu tenho, por exemplo, 7x igual a 28, ó, eu sei que a operação oposta à multiplicação é uma divisão. E eu quero chegar nisso aqui, porque x é um número. Eu quero descobrir qual número é igual a x, né? Então eu quero me livrar dos números que estão junto com o x. Então se eu tenho uma multiplicação, a oposta à multiplicação é a divisão. Só que isso aqui é uma igualdade, é como se fosse uma balança. Se aqui eu tinha um valor igual a outro valor, tá aqui, e esse valor aqui da esquerda eu deixei 7 vezes menor, eu tenho que fazer o mesmo com esse, senão a balança vai desequilibrar. Então, ó, divido por 7 aqui também. Aqui
multiplicar um número por 7 e depois dividir o número por 7 é uma coisa que não fazer nada. Então só vai sobrar o cara que estava de fora desse rolê todo aí, que é o x. E aqui, fazendo essa divisão aqui, dá 4. Então x é igual a 4. Agora, equações mais simples, como essa daqui que eu acho que muitos de vocês devem conseguir fazer de cabeça, como x mais 10 igual a 15, você sabe que o x é igual a 5. Só que você pode fazer, você pode usar a operação oposta. A operação oposta à adição é a subtração. Eu quero x igual a alguém, então eu quero me livrar do 10. Então, subtraio 10. Por quê? Porque ele estava adicionando, o oposto é subtrair, e eu vou subtrair quem eu quero me livrar. Então, aqui, isso aqui vai ser igual a 15. O que eu fiz desse lado? Tirei 10, então aqui eu também tiro 10. Esses dois se cancelam, só sobra o x. E aqui vai ficar 15 menos 10, 5. X é igual a 5. É óbvio que x é igual a 5, porque 5 mais 10 é igual a 15. Do mesmo jeito que 4 vezes 7 dá igual a 28. Certo? Agora uma situação que tem uma subtração. X menos 14 igual a 3,2. Olha o que eu posso fazer. Ó. O 14 está subtraindo. O oposto de subtrair é adicionar. Quem eu quero adicionar? O 14. Por quê? Porque eu quero x é igual a alguém. Então eu quero me livrar do 14. Então eu adiciono 14. Se eu adicionei 14 de um lado, adiciono do outro para manter a igualdade. Isso aqui se cancela com isso aqui. 14 mais 3,2 dá 17,2. Pronto, resolvi a minha equação. Agora, e se eu tenho uma multiplicação e uma adição juntas ao mesmo tempo? Ou, não, eu nem coloquei da divisão, né? A divisão é até mais fácil do que a multiplicação, ela é mais tranquila. Porque você tem o x dividido por 10 igual a 5. Ó, o 10 está dividindo. Eu quero me livrar do 10 porque eu quero x igual a alguém. Como é que eu me livro do 10? O oposto de dividir é multiplicar. Como eu quero me livrar do 10, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro. Então, isso aqui se cancela com isso aqui, só sobra o x, e isso aqui vai dar 50. Agora repara, 50 dividido por 10 realmente dá 5, né? Então, isso aqui realmente acontece. Se eu tiver uma multiplicação e uma adição, igual a 20, por exemplo, como é que eu me livro, como é que eu resolvo essa equação aqui? Né? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar qual é a operação mais complicada. A operação mais complicada é a multiplicação ou é a adição? É a multiplicação, né? Então deixa ela por último. A mais complicada você deixa por último. Então o que a gente vai fazer? Vamos se livrar primeiro da adição. Então, ó, eu repito a primeira parte. Então vamos se livrar da adição primeiro. Eu quero me livrar do número que está fazendo uma conta de mais. Então, o oposto de mais, menos. Eu quero me livrar do 5. Por quê? Porque se eu me livrar do 5, só vai me sobrar isso aqui, ó, 3x igual a alguém. Eu sei lidar com isso. Eu sei resolver essa situação. Então, ó, depois que eu me livrar do 5, vai ficar muito mais tranquilo para mim, né? Agora aqui 20. Se desse lado eu subtrair 5, desse lado eu também preciso subtrair 5. Agora é só fazer as contas. Isso aqui, ó, somar 5 e subtrair 5 se cancela, só sobra o 3x, como eu queria. 20 menos 5 dá 15. Agora, a gente já viu como faz isso aqui, ó. Tá multiplicando, vou fazer o oposto, vou dividir. Divido por quanto? Eu quero x é igual a alguém. Isso é resolver a equação. Então eu quero me livrar do 3, então eu vou dividir por 3. O que eu fiz desse lado? Dividir por 3, faço o mesmo do outro lado. Então esses dois se cancelam. E o resultado dessa conta vai ser 5. Ah, estou indeciso. Substitui x por 5 aqui. A conta vai virar 3 vezes x vezes 5 mais 5. 3 vezes 5 dá 15, mais 5 dá 20. 15 mais 5 dá 20. Então x realmente vale 5. Professor, mas se fosse uma subtração? É a mesma ideia. Agora,
sei lá, 15x menos 12 igual a 4. É a mesma coisa, só que ó, quero me livrar da subtração, porque a adição e a subtração são as mais simples, então você se livra delas primeiro. Como é que eu me livro de uma subtração? O oposto de subtrair é adicionar. Quero me livrar de quem? De quem está subtraindo, né? Que é o 12. Então somo 12. Somei 12 de um lado, somo 12 do outro também. Então aqui, isso se cancela com isso aqui. Só sobra o 15x. 15x vai ser igual a quanto? 4 mais 12, 16. E aqui? Aqui, ó, eu tenho que me livrar do 15, porque eu quero x igual a alguém, né? Então, o oposto de multiplicar é dividir. Divido de um lado, divido do outro. Aqui você pode até deixar assim, 16 sobre 15. Isso aqui é uma fração, tá ótimo. Quando rolar uma fração bonitona como essa, pode deixar assim. Tá, e quando for uma divisão, por exemplo, x sobre 7 mais 8 igual a 9, o que você faz? Ó, vamos até fazer aqui. Eu vou repetir isso aqui, só para ficar mais claro. Primeiro eu vou me livrar da adição, que é a mais simples. Então eu subtraio, quem está adicionando? 8. Subtraio 8. Isso aqui vai ser igual a 9 menos 8, né? Que o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Legal. 9 menos 8 dá 1. Aqui, ó, só sobrou o x sobre 7. Então eu repito, x sobre 7. Mas o que o 7 está fazendo? Dividindo. O que é o oposto de dividir? Multiplicar. Vou multiplicar desse lado aqui. Então, eu quero x igual a alguém. Então, eu quero me livrar do 7. Então, eu vou multiplicar por 7. Multiplico por 7 de um lado, multiplico por 7 do outro. Então, x, só sobrou o x aqui, é igual a 1 vezes 7, que é igual a 7. Substitui x por 7 aqui, ó. 7 dividido por 7 dá 1. 1 mais 8 dá 9. Então, deu certo. Gente, é isso aí. Equação de primeiro grau você resolve assim. Você só precisa saber operações opostas e se tocar do que você quer. Se você souber o que você quer, que no caso, o que você quer é deixar uma letra isolada de um lado e todos os números do outro, então você consegue entender esse método. Não é difícil usar esse método. E às vezes ele parece inútil. Caiu o celular. Às vezes ele parece inútil, porque às vezes parece óbvio, mas nem sempre é óbvio. Nem sempre é óbvio mesmo. Se eu estiver trabalhando com números muito quebrados, como por exemplo, isso aqui não é fácil de fazer de cabeça. Então, você vai ter que fazer as operações opostas. Aí você vai ver quanto que isso aqui dá fazendo a operação oposta, quanto dá 200,07 menos isso aqui. E você consegue. Pode até fazer, vai. Depois da vírgula, tá aí. Então x é igual a 3.414,215. Olha só, isso aqui não era fácil de descobrir. Então, aprenda o método, porque esse método é prático pra cacete pra fazer muita coisa. Não só em matemática, mas em ciências, em física, em tudo quanto é coisa. Pergunta pro professor de vocês, ou pra professora de vocês, de uma disciplina como ciências, onde que você pode usar a equação de primeiro grau. Provavelmente a pessoa vai falar para converter temperatura, situação de proporcionalidade, a regra de 3 você vai usar em muita coisa, na química, nisso, naquilo. Enfim, você vai usar isso aqui, tá? Então aprenda, por favor. Leve minimamente a sério. Isso aqui é muito importante para o seu futuro. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.